Competência para o ajuizamento de reclamação trabalhista. A competência para processar e julgar as ações trabalhistas é fundamental para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam adequadamente protegidos. Para esclarecer essa questão, vamos utilizar um formato de perguntas e respostas com base nos artigos da Constituição Federal de 1988 e da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O que é competência para ajuizamento de ação trabalhista? Competência é a capacidade legal de um órgão do Poder Judiciário processar e julgar determinadas ações. No caso da Justiça do Trabalho, a competência envolve as ações relativas às relações de trabalho, ou seja, aquelas que surgem entre empregadores e empregados no cumprimento de um contrato de trabalho. Qual é a base constitucional para a competência da Justiça do Trabalho? A competência da Justiça do Trabalho está definida no artigo 114 da Constituição Federal de 1988. Esse artigo estabelece que a Justiça do Trabalho é responsável por processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, incluindo entes públicos e privados, ações envolvendo o exercício do direito de greve, ações de representação sindical, indenizações por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho, entre outras. Quais são os principais tipos de ações que a Justiça do Trabalho pode julgar? Ações oriundas da relação de trabalho, como disputas sobre salários, férias, verbas rescisórias, entre outras. Ações de indenização por danos morais ou patrimoniais relacionados ao trabalho. Ações sobre penalidades administrativas impostas a empregadores por órgãos de fiscalização do trabalho. Ações relativas ao direito de greve e representação sindical. Execução de contribuições sociais decorrentes de decisões trabalhistas. Como é definida a competência territorial para ajuizar uma reclamação trabalhista? De acordo com o artigo 651 da CLT, a competência territorial é determinada pelo local onde o trabalhador prestava serviços ao empregador, independentemente de onde ocorreu a contratação. Portanto, o empregado deve ajuizar a ação trabalhista na vara do trabalho do local onde efetivamente trabalhou. E se o trabalhador foi contratado em um local, mas prestava serviços em outro? Se o trabalhador prestava serviços em um local diferente de onde foi contratado, a ação pode ser ajuizada tanto no local de prestação de serviços quanto no local da contratação, conforme o artigo 651, terceiro da CLT. O trabalhador tem o direito de escolher entre essas opções. Como funciona a competência no caso de trabalho prestado no exterior? Se o trabalhador prestou serviços no exterior, o artigo 651, primeiro da CLT estabelece que a competência será da vara do trabalho do local onde foi realizada a contratação no Brasil. Se a contratação ocorreu fora do Brasil, o foro competente será o da capital do estado onde o empregado reside. O que acontece em casos de conflitos de competência entre órgãos trabalhistas? De acordo com o artigo 114(v) da Constituição Federal, a Justiça do Trabalho também tem competência para resolver conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. A Justiça do Trabalho pode julgar ações de servidores públicos? Não. A Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ações de servidores estatutários, que são regidos por estatutos próprios. Isso está previsto no artigo 114, primeiro da Constituição Federal, que exclui essas situações da jurisdição trabalhista. A Justiça do Trabalho também julga ações relativas a acidentes de trabalho? Sim, mas com uma restrição. Conforme o artigo 652-I, c da CLT, a Justiça do Trabalho pode julgar ações de acidentes de trabalho seguidos de morte promovidas pelos dependentes do trabalhador falecido contra o empregador. Para outras ações de acidentes de trabalho, a competência é da Justiça Estadual. Como funciona a competência para execução de contribuições previdenciárias decorrentes de sentenças trabalhistas? A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, as contribuições previdenciárias devidas em decorrência das sentenças que proferir, conforme o artigo 114, oitava da Constituição Federal. Isso inclui as contribuições previstas no artigo 195 da Constituição, que trata do financiamento da Seguridade Social. E se o empregado estiver trabalhando para o empregador em várias localidades? Quando o empregador realiza atividades em mais de um lugar, o artigo 651, terceiro da CLT define que a ação trabalhista pode ser ajuizada tanto no local da prestação de serviços quanto no domicílio do empregado ou no local da contratação. Exemplos práticos. Exemplo 1. João foi contratado em São Paulo, mas trabalhou para uma empresa de construção em Belo Horizonte. Onde ele pode ajuizar a reclamação trabalhista? João pode ajuizar a reclamação trabalhista tanto em Belo Horizonte, ao local da prestação de serviços, quanto em São Paulo, ao local da contratação, conforme o artigo 651 da CLT. Exemplo 2. Maria trabalhou em uma filial de uma empresa brasileira na Argentina. Onde ela pode ajuizar sua ação trabalhista?
Se Maria foi contratada no Brasil, a ação pode ser ajuizada no local da contratação ou, se a contratação foi no exterior, na capital do estado onde ela reside, conforme o artigo 651, primeiro da CLT. E com isso, chegamos ao final de mais um conteúdo. Espero que essas explicações sobre a competência para o ajuizamento da reclamação trabalhista tenham sido claras e ajudado você a entender como a Justiça do Trabalho funciona quando falamos sobre onde e como você pode ajuizar uma ação. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. E claro, compartilhe com amigos, colegas ou quem você acha que pode se beneficiar desse conhecimento. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou responder. Até o próximo vídeo, e muito obrigado por assistir!